Com alegria, estamos juntos, lendo e aprendendo com o livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Outros jovens viajantes no tempo. Como já não tinha mais crianças em casa para usar como cobaia, era chegada a hora de encontrar outras crianças para regredir. Queria ver o que aconteceria quando regredisse crianças que nunca haviam passado pelo processo. Seriam capazes de acessar suas lembranças facilmente? Caso positivo, como seriam suas lembranças? Veriam imagens ensanguentadas do passado ou vidas mansas e banais? Havia um grupo de cerca de 12 crianças entre 5 e 11 anos, disponível para entre os amigos de Sarah e Chase. Seus pais viam que meus filhos eram crianças normais e bem ajustadas e que não haviam se tornado psicóticas por vivenciarem lembranças de vidas passadas, e então permitiram que eu regredisse seus filhos, desde que eles aceitassem. As amigas de Sarah, de 10 e 11 anos, estavam muito curiosas para saber como era aquilo e se tornaram excelentes pacientes. Para começar, expliquei que cada uma das minhas voluntárias, que eu acreditava que nós já havíamos vivido outras existências, como pessoas diferentes e que, quando relaxamos, podemos nos lembrar daquelas vidas. Não houve dificuldade para as crianças aceitarem aquela possibilidade. Estavam ansiosas para ver quem poderiam ter sido. Também as preparei dizendo que algumas vezes nada acontece quando tentamos nos lembrar e que, portanto, elas não tinham que dizer nada que não fosse verdade. Se nada tivesse acontecido, tudo bem. Também as preparei para a possibilidade de surgir uma vida traumática. Expliquei que vivemos muitas existências e que algumas são felizes, outras não. Se lembrassem de alguma coisa que fosse doloroso ou triste, também não havia problema. Seria a mesma coisa que ver um filme triste ou apavorante no cinema. Quando estamos concentrados num filme, podemos rir ou chorar, mas quando o filme acaba, saímos do cinema e encontramos o sol lá fora. Nos sentimos melhor e a tristeza e o medo desaparecem. Na regressão, acontece a mesma coisa, expliquei. A maioria das crianças caiu em transe facilmente, com um simples exercício de relaxamento. Como com os adultos, tão logo começaram a ver imagens, pedi que se concentrasse no seu corpo. O que calçavam, a cor da pele, dos cabelos, suas idades e o que vestiam, para que pudessem se enxergar com mais clareza. Pedi que descrevessem as redondezas, a paisagem, as construções e que me contassem o que estavam vivenciando. Vi as pálpebras delas tremerem e seus rostos se contraírem à medida que se concentravam com suas imagens interiores e nos seus sentimentos. Contaram as dificuldades de suas vidas e descreveram suas mortes. Em nenhuma de suas histórias, aquelas crianças tiveram que enfrentar um trauma mais severo ou uma morte violenta e difícil. Lembraram apenas de vidas normais, mortes tranquilas. Até mesmo quando passavam pela perda de um ente querido ou por um revés catastrófico, pareciam estar em paz consigo mesmas. Atingir uma vida passada não foi difícil para a maioria das crianças, mas achei que nem sempre funcionou. Quando tentei as mesmas técnicas de regressão com crianças menores, de 5 a 6 anos, nada aconteceu, exceto muita inquietação e imagens casuais. Algumas contavam fragmentos de histórias que pareciam partes de sonhos, programas de aventuras de TV, ou davam respostas que achavam que eu deveria estar querendo. Mas pude perceber aquelas divagações imediatamente. As crianças contavam aquelas histórias de uma maneira coloquial, quase monótona, não no estilo de frases curtas, falando e parando, que eu já me habituara a associar às regressões de vidas passadas verdadeiras. Quando fantasiavam, também não estavam emocionalmente envolvidas em suas histórias. A falha mais facilmente detectável é que lhes faltava, na hora, o fio da narrativa consciente, típico das lembranças de vidas passadas. Uma história, por exemplo, que pareceu suspeita, como um videogame. Um menininho viu-se como príncipe num castelo, andando por diversos corredores, entrando em vários aposentos, enfrentando dragões que surgiam nas profundezas do espaço. Estava envolvido na fantasia, como ficaria se estivesse diante de um bom videogame. Mas faltava realismo. Em cada caso similar, quando achava que estavam fantasiando, deixava que fosse adiante e me juntava a eles. Não queria que sentissem que havia falhado em nada. Para não ser verdade, não havia ninguém.
prejudicado. O povo das flores. Amanda Dicken, amiga de Sarah, estava com 11 anos quando fiz sua regressão. Tinha vívidas recordações de uma inglesa de nome Elizabeth C. Não conseguia lembrar seu sobrenome, que vivera em Londres com a mãe e um irmão em meados do século XIX. Elizabeth costumava sentar-se num jardim próximo de sua casa e conversar com o povo das flores. Pequenos espíritos que saíam por detrás das flores e lhes davam conselhos sempre que tinha problema para resolver. Elizabeth escreveu histórias sobre o povo das flores, que foram publicadas num jornal de Londres e se tornaram bastante populares. Casou-se e teve um filho. Ficou viúva cedo, migrou para a América com o filho. Continuou a se manter escrevendo histórias, até morrer de uma doença não identificada por Amanda. Sua vida só foi marcada por um conflito irreconciliável com um irmão. Elizabeth me deixava intrigada. Seria alguém que eu pudesse identificar? Perguntei a Amanda se Elizabeth tinha publicado livros. De acordo com Amanda, suas histórias já haviam sido publicadas em jornais. Parecia verdade. Lembro que os folhetins eram comuns em jornais do século XIX, porque os livros eram caros demais para a maioria das pessoas. Será que Amanda teria conhecimento disso aos 11 anos? O resto da história da menina soava como verídica. Os detalhes da vida em Elizabeth eram realistas e vieram à tona facilmente, e ecoavam na Amanda de hoje, que tinha uma incrível facilidade com as palavras. Mas o povo das flores? De onde teria vindo aquilo? Amanda ficava intrigada com aquele estranho detalhe. Achei que talvez fosse um fragmento de fantasia. Norma Ing me ensinara que fragmentos de fantasia ou de experiências da vida atual às vezes penetram na corrente das lembranças de vidas passadas, porque, conforme explicou, essas lembranças são filtradas através do subconsciente, depósito de todas as lembranças arquivadas desta e de outras vidas. Não é estanque. Mas me avisou Norman, não deixe essa inconsistência levá-la a pensar que todo o relato é fantasia, se o resto lhe parece verdade. Avalie a história como um todo. Com Amanda, o resto da história parecia verdadeira, então aceitei-a como tal, não querendo jogar fora o bebê com a água do banho. Meses depois, Amanda ganhou um concurso de redação na escola. Dei-lhe os parabéns, dizendo: Viu, você tem esse talento oriundo do passado, não é? Amanda olhou para mim, riu nervosamente. Ainda não estava muito segura a respeito da regressão, sobretudo sobre o povo das flores. Amanda e a família se mudaram para outro estado no ano seguinte. Ela e Sarah continuaram em contato, visitando-se nas férias escolares. Isso me deu a oportunidade de acompanhar seu progresso como escritora. Ela dizia que escrevia contos e poesias o tempo todo e participava da revista literária da escola. Admitiu para mim, uma vez, que ainda pensava em suas lembranças de Elizabeth, a escritora do passado. Quase 5 anos após sua regressão, Amanda me escreveu e o término de sua carta era muito fora do comum. Um incidente muito estranho me aconteceu há cerca de um ano, durante minhas férias na Inglaterra. Nunca tinha estado lá antes. No aeroporto de Londres, pegamos um táxi para o hotel. Ao passarmos pelas primeiras ruas residenciais da cidade, minha mãe fez um comentário sobre a quantidade de jardins de flores. O motorista disse que os londrinos utilizam a jardinagem como válvula de escape para as pressões de suas vidas e que eles, muitas pessoas, costumam falar com o povo das flores de seu jardim. Fiquei de boca aberta e meus olhos quase saíram das órbitas quando ouvi aquilo. Povo das flores, pensei. Que coincidência! Pois é, meus amigos, vocês acham que é coincidência? Eu acho que não. Como é que a menina saberia desse hábito londrino? Não é? Pensem nisso. Um abraço e até breve.